Eu quero trazer para você hoje uma palavra sobre as 3 unções. A primeira unção é a unção sacerdotal. A segunda é a unção profética. E a terceira é a unção de governo. A primeira unção que eu quero falar para você é como nós acabamos de ler, que Pedro está dizendo: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Na vida de um homem de Deus, na vida de um pai, na vida de um servo do Senhor, nós precisamos ter estas 3 unções, principalmente no tempo em que vivemos, um tempo em que os valores estão invertidos, um tempo em que as posições estão invertidas, os hábitos estão diferentes. Nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus, que é o manual da vida do crente. A Bíblia, irmãos, tem os melhores ensinamentos para termos uma vida de sucesso e de progresso. A Bíblia tem os maiores ensinamentos de bênçãos, mais de 8.000 promessas para a nossa vida. Inclusive, para mantermos a nossa família abençoada, para mantermos a nossa casa abençoada, precisamos estar sempre lendo este manual da vida cristã. E não é só ler, é seguir o que é ensinado, é seguir o que Deus ministra aos nossos corações através da palavra. E eu quero que nós venhamos buscar hoje entender mais de Deus sobre essas três unções sobre nossas vidas. Como acabamos de ler em 1 Pedro, versículo 9 do capítulo 2, nós podemos observar que ele fala de um sacerdote real. O que é sacerdote? O que significa ser o sacerdote? O sacerdote, irmãos, na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, era um trabalho exclusivo de um grupo de pessoas que tinham algumas funções especiais. Como, por exemplo, o sacerdote era o que entrava na presença de Deus. O sacerdote era o que intercedia pelo povo de Deus. O sacerdote era aquele que levava sacrifícios diante de Deus pelo povo. O sacerdote ensinava o povo nos caminhos de Deus. Já antes da lei de Moisés, alguns pais de família desempenhavam a função de sacerdote. No entanto, quando o tabernáculo foi construído e Deus ordenou algumas leis e chamou os descendentes de Arão para serem sacerdotes, apenas os escolhidos podiam entrar na presença de Deus. Você queria falar com Deus? Tinha que ir no sacerdote. Você queria falar com Deus? Você tinha que buscar ir no templo. O sacerdote falava com Deus, e Deus falava com o sacerdote, e o sacerdote passava para você. Diga para quem está do seu lado aí: que privilégio hoje você tem, hein? De não precisar ir atrás de ninguém. Ajoelha, fecha a porta do teu quarto e fala com Deus em secreto, que em secreto Ele te vê e te responde. O sacerdote no Antigo Testamento, irmãos, ele servia as famílias, levava o sacrifício delas. E na Bíblia mostra que alguns homens eram conhecidos como sacerdotes de Deus. O sacerdote precisava ser uma função bem exercida. E na Bíblia nós temos exemplos de bons sacerdotes e de maus sacerdotes. Um clássico exemplo da realidade de um sacerdote mau era o sacerdote chamado Eli. Diz a Escritura que seus filhos eram filhos de Belial e não se importavam com o Senhor. Eli foi juiz, sacerdote de Israel por 40 anos. Eli era um homem de Deus. Eli tinha discernimento das coisas espirituais. Em seu longo ministério, Eli cuidou de milhares de famílias.
aconselhou muitos filhos a honrarem seus pais, a obedecerem a Deus. Porém, Eli deixou de disciplinar seus próprios filhos. Eli tinha 2 filhos, Hofni e Finéias. Esses meninos cresceram na casa de Deus. Esses meninos cresceram e acostumaram com o culto divino, com as ofertas trazidas pelo povo. A casa deles era encharcada da presença do sagrado. Aonde eles iam, tinha Deus. Aonde eles andavam, tinha a presença de Deus. Esses jovens, entretanto, prevaricaram. Esses jovens tornaram-se culpáveis diante de Deus, viveram em excessos, tornaram-se adúlteros, tornaram blasfemos, insolentes, perderam completamente o temor a Deus, corromperam o sacerdócio, profanaram a casa de Deus, mancharam as suas vestes, tornando-se falsos profetas. O povo, todavia, escandalizados, viam os escândalos de Hofni e Finéias. Embora eram casados, mas eles eram infiéis às suas mulheres, infiéis a Deus, infiéis ao povo. Hofni e Finéias trazia comentários de mau exemplo como filhos de Eli. Chegava a Eli o quão mal eles eram, mas Eli não disciplinava os seus filhos. Eli não agia com o rigor necessário. Eli foi alertado várias vezes em relação à sua fibra. Eli várias vezes foi exortado pelo próprio Deus para ele corrigir os filhos, mas ele não corrigia. Ele não disciplinava. O jovem Samuel ainda lhe passou a sentença de morte de Deus. Deus mandou uma sentença de morte para a casa de Eli, e nem a sentença de morte Eli reagiu. Pelo contrário, foi passivo e aceitou o decreto de derrota em sua família. Eli tornou-se um pai complacente, bonachão, conivente com o pecado dos seus filhos. E por causa do pecado dos filhos de Eli, 30.000 pessoas foram mortas no campo de batalha. A arca da aliança, símbolo da presença de Deus, foi levada. E mais pessoas, até mesmo Hofni e Finéias, foram mortos. Quando chega a notícia de que os filhos dele haviam morrido, ele cai, quebra o pescoço e morre. Uma morte tão, desculpa a expressão da palavra, besta. Um profeta morreu de uma forma besta, caiu, quebrou o pescoço. É ou não é, irmão? Um profeta não pode morrer assim. Um sacerdote tem que ter uma morte honrosa. Quando a nora dele, que estava grávida, recebe a notícia, morre no parto do menino, chamado Icabode. Uma evidência de que a glória de Deus havia se separado deles, havia sido apartada deles. A família do sacerdote Eli serve de alerta para nós nos dias de hoje, porque precisamos ter um amor pela nossa família, pelos nossos filhos, um amor responsável, um amor disciplinar, um amor que estabelece limites. Nós precisamos amar sim nossos filhos, mas os pais precisam poupar o conforto da disciplina e da firmeza que os filhos às vezes têm.